Todo mundo ouvindo bem? Tá, né? Sim. Daí um ok. Ok? Então vamos nessa. Galera, hoje nós vamos falar de receptor. Como é que tá escrito lá? Receptor elétrico. Olha a diferença. O gerador, ele transformava o quê? Nosso gerador. Energia, qualquer tipo de energia, em energia elétrica. O receptor, ele é diferente. Ele é o contrário. O receptor, ele vai entrar o quê? Em entrada, vai entrar o quê? Energia elétrica, vai entrar energia elétrica e vai sair o quê? Qualquer tipo de energia. Como assim, professor? Lembra lá no gerador que eu pegava qualquer tipo de energia e transformava em energia elétrica. O receptor ele pega energia elétrica e transforma em qualquer tipo de energia. Me fala aí um exemplo de receptor, professor. Um exemplo de exemplos de receptor. Na sua casa tem o quê? TV? Tem. TV é um receptor. Na sua casa tem computador? Tem. Isto é um exemplo de receptor. Na sua casa tem liquidificador? Tem. Isso é um receptor. Então, receptores são aparelhos que consomem energia elétrica. Então, tudo que tiver na sua casa, lembre que você não pode esquecer do resistor, certo? O resistor é um aparelho que transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica. O receptor não, tá? O receptor ele vai transformar uma parte em energia elétrica. Aí, o seu próprio celular é um receptor. Ele carrega que ele usa energia elétrica, vira energia química, e essa energia química vira todo o consumo de energia que você gasta aí pelo seu celular, certo? Como é representado o receptor? Não tem muita diferença do gerador. Toma cuidado que você pode se confundir com o gerador. Uma plaquinha menor e uma plaquinha maior, ou maior e menor e uma resistência. Professor, isso é gerador? Não. Eu vou te mostrar a diferença, certo? Ele tem uma linha e uma resistência linha. Se você der uma olhada lá, só a nível de curiosidade, para a gente chegar aqui, olha o sentido da corrente lá, ó, do positivo para o negativo. Então, toda vez, plaquinha maior positivo, plaquinha menor negativo. Se for um receptor, a corrente vai passar de quem? Do positivo para o negativo. Então, se a corrente passar do positivo para o negativo, isso é um receptor. Mas, professor, então se a corrente passar do negativo para o positivo, pode passar do negativo para o positivo. Isso é o quê? Isso é um gerador. Então fique atento a isso, tá? Fique ligado a isso aí, certo? Fato. E se ele passa, todo receptor consome energia. Então, esse ponto de A para B, a DDP de A para B vai ser o consumo de energia. A nossa DDP de A para B. Tanto o receptor quanto a resistência interna. Se há um consumo de energia, a equação do receptor
ela vai ser o seguinte. A nossa equação do receptor vai ser o seguinte. A DDP de A até B é a força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Lembra lá que gerador era menos. Aqui vai ser o quê? Mais. A equação do receptor vai ser a força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Deixa eu ver lá como está o material lá, como ele fala. Aí, ele traz aí, né? Lembre que aqui, ó, só para chamar aqui a atenção, a bateria é um gerador e o ventilador é receptor. Sentido do gerador do negativo para o positivo. Sentido receptor do positivo para o negativo. Então, lá, é fundamental observar que a corrente tem sentido do negativo positivo no gerador e do positivo para o negativo no quem? No receptor. Essa é a diferença. Vamos ver o que ele traz aqui. Tá, lógico, é uma curva característica, né? Vamos pensar no gráfico na sua curva característica. Ou melhor, gráfico, né? Gente, se é um gráfico, ele vai relacionar quem? Tensão com corrente. A tensão faz aumentar ou diminuir? Aumentar. Então, meu gráfico basicamente é isso. Então, passado uma certa corrente, eu tenho aqui a força contra a eletromotriz e eu tenho aqui a DDP de A até B. Certo? Podemos fazer algumas observações lá que não tem o que fazer muito de observação. Existe receptor ideal? Não. Receptor ideal é o receptor que o aparelho não consome energia. Não existe. Então, basicamente, o gráfico é esse aí, né? Olha a diferença. Isso é um gráfico de um receptor. Como é um gráfico de um gerador? Ó, um gráfico de um gerador. Epa. Ele é com o I e ele faz com, ó, o gráfico de um gerador. Ele é assim. E como é um gráfico de um resistor? Só a nível de observação, um gráfico de um resistor, ele consome energia, então é para cima. Só que detalhe, ele é assim, ó. Ó a diferença do receptor para o resistor. O receptor, ele começa um pouco acima. O resistor, ele começa do marco 00. E o gerador é a inclinação para onde? Para baixo. Não se esqueça desses gráficos, tá? Esses gráficos Professor, aí. Ou, o receptor, na teoria da fórmula, ele não perde energia dentro dele. Só que na prática é totalmente diferente, né? Tipo, quando um determinado móvel esquenta, ele está perdendo energia, não tá? não, entenda. O receptor, ele já perde energia, né? Naturalmente. Exemplo, a TV, ela cria ou consome energia? Hein? Consome, consome. Consome. Ela aquece? Aquece também. Aquece. Então, ela consome energia para transferir a imagem para a gente e ela aquece, gastando energia na forma de calor. Então, ela gasta energia o tempo todo, não gasta? Ela não está consumindo energia o tempo todo? Sim, sim, sim. É por isso que receptor é um aparelho que transforma energia elétrica em qualquer outro tipo de energia. Então, ela já vai consumir. Se vai consumir,
consome no receptor, consome na resistência, eu vou somar ou subtrair? Eu estou consumindo. Eu gastei R$10, gastei mais R$20. Eu estou gastando quanto? 30. Eu não estou somando? É diferente do gerador. O gerador faz o seguinte: o gerador economiza 50, mas gasta 10. Quanto que eu fiquei? Eu vou somar ou subtrair? Eu vou subtrair. Tá vendo a diferença? O receptor só consome. O gerador cria e consome. Entendeu? É por isso do sinal mais. E aí a diferença, ó. Olha o gerador. Se ele só consome a tendência. Do gerador, não. O receptor. Se ele só consome, a tendência dele é só gastar energia. É por isso que ele sobe. O gerador, ele cria energia, então a tendência é diminuir. E o resistor, ele parte do zero e só gasta energia. Por isso que no gráfico é diferente. Há diferença de gráfico. Entendeu aí, Herbert? Sim, professor, entendi. Beleza? É muito parecido com gerador, só que você tem que ficar atento a esse sentido. O receptor é do positivo para o negativo. E o gerador do negativo positivo. Porque lá numa questão, eu vou agora mostrar uma questão para vocês. Lá na questão, ele não diz quem é gerador, quem é receptor. Quer ver? Vamos ver aqui uma questão. Vamos ver do módulo aqui mesmo. Potência, não. Só mostrar para vocês. Eu agora chego aqui. Olha essa questão aí, ó. Ah, aqui ele traz. Aqui ele traz. Ó, essa questão 2 aí, ó. Quem é gerador, quem é receptor? Tá vendo aí? Dá para saber quem é gerador, quem é receptor? É aí que vocês têm que ficar atentos, tá? Esse de 24 volts é gerador, esse de 12 volts é receptor e aquele de 12 volts também é receptor. Por quê? A energia desse 24 volts está saindo do negativo para positivo, já esse 12 volts sai do positivo para o negativo. E Ó, esse o aqui, B, 12 volts, é a mesma mas coisa. calma aí. Aí você tem que ficar atento. É onde que está o problema disso aí. Tá vendo? Por que que o problema está aqui? Se a corrente passa aqui, ela vem aqui, ó. Eu vou fazer essa questão para vocês. Galera, todo mundo fica atento a essa questão aí, que ela é fundamental para a gente resolver e entender tudo. Então, põe na cabeça. Se criar energia, positivo. Se consumir, negativo. Tá, quer ver como eu vou fazer essa questão? Só para você olhar, Everett, para vocês verem aí. Eu vou já salvar essa primeira parte e enviar para vocês. Eu resolvo aqui. Vou pôr aqui, ó. Questão 02, propostas, né? Página qual aí? 9. Tem que estar um tempo todo atento. Vamos ler. Considere o circuito da figura a seguir, determine a intensidade da corrente elétrica nos casos em que, letra A chave CH está na posição B. Então, vamos pôr aqui. Posição B. Eu vou redesenhar esse sistema. Vai ficar enorme, mas tudo bem. Ó, mais, menos, resistência, menos, mais, resistência, resistência aqui e liga. Isso não é a situação B? Para com calma, vou identificar cada um. 3 ohms, 12 volts, 2 ohms, 1 ohm e 24 volts. Vou abrir, só para vocês verem o que eu fiz. Ficou imenso, mas tudo bem. Gente, primeiro passo. Identifica as plaquinhas.
maior positivo, menor negativo. Maior positivo, menor negativo. Quem é maior, 12 ou 24 volts? 12 volts, ou 24 volts, 12, ó. 24 volts. Então, a corrente vai sair aqui. Segundo passo, identifica a corrente. Do negativo positivo. E vai passar aqui. E vai passar aqui. E vai passar aqui. Concorda comigo? E. Circuito aberto ou fechado? Fechado. Se o circuito é fechado, a DDP geral é quanto? Zero. Então, como eu vou responder isso? Zero é igual. Olha para cá, ó. Vou pôr um amarelo para vocês verem. Olha para cá, é 24. É gerador ou receptor? Ajuda aí. Gerador ou Gerador. receptor? Gerador, então é mais. Deixa eu mudar essa cor. Vai ser quem? Mais 24. Olha para esse resistor. Resistor, cria ou consome? Consome, resistor consome. Então, menos. Eu vou fazer menor porque vai ficar apertado aqui. Coloca lá vou colocar aqui embaixo. Porque senão vai ficar apertado. U é zero, então ficou. Zero é igual mais 24. Gerador consome menos 1 vezes I. Gerador não. Resistência consome. A outra resistência consome 2 vezes I. Olha para cá, ó. Olhou para cá, ó. É quanto? 12 volts. É mais ou menos. Entrou por qual polo? Positivo. Então é receptor, consome. Menos 12. Entrou por uma resistência, menos quanto? 3 vezes I. Como que eu resolvi isso? Confere. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá tudo certo? Tá. Agora é só fazer conta. Acabou. Zero é igual a 24 menos I, menos 2I, ó, menos 12, né? Tá aqui. Menos I com menos 2I com menos 3I, menos 6I. Tá negativo, passo para lá, positivo. Fica como? 6I é igual a 12, 24 menos 12, 12. Concluo. I é igual a 12 dividido por 6. Isso é quanto? 2 amperes. Entenderam aí? A ideia não é difícil, é cheio de detalhe. Você tem que ficar ligado a esses detalhes. Então, na posição B, a corrente é de quantos amperes? 12. 2 amperes. Vou fazer aqui, vou voltar lá para eu fazer o desenho de novo. Letra B. A chave está na posição C. Qual é a posição agora? Posição C. Vou redesenhar. Mais, menos, resistência, menos, mais, resistência, e a resistência aqui de baixo, 3 ohms. Então, vamos identificar 24, 1, 12 volts, 2 ohms e 3 ohms. Vou abrir. Quem é maior? 12, primeiro passo, identifica as plaquinhas. Menor, maior. Menor, maior.
Quem é maior, 24 ou 12? Olhou. 24 ou 12? 24. Então, a corrente vai seguir em qual sentido? Do negativo para positivo. I, e o I desce aqui, ó. I também, e I aqui, ó. Olha a diferença. Circuito fechado. Zero é igual mais 24, porque cria. Resistência consome menos 1 vezes I. Agora olha para esse aqui, entrou por qual polo? Negativo. Isso não é um receptor, é um gerador. Então é mais 12 menos 2 vezes I menos 3 vezes I. Confirma. Sempre confirmando. Quantos aparelhos que você tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. Certo, vamos fazer conta. Zero é igual a 24 mais 12 menos I, menos 2I, 3I, menos 3I, 6I. Está negativo para os positivos. 6I é igual a quanto? 24 mais 12, 6, 36. I, então, é igual a 36 dividido por 6. Quanto é meu I? 6 amperes. Entenderam aí? Esse é o grande Professor, detalhe. Oi. eu só fiquei em dúvida porque nessa parte que o senhor viu que o 24 é o maior e segue dele, eu não entendi por que eu não sei quando fica positivo ou quando fica negativo em relação ao 1, ao 12 e ao 2. Entenda. Vai ser o seguinte: toda vez que você cria energia, seria igual a sua conta lá, na sua conta do banco. Sua mãe te dá um dinheiro, aí você deposita na sua conta. A sua conta vai ficar com positivo. Tudo bem? Só que aí você vai lá na pizzaria e gasta, compra uma pizza. Você vai passar o cartão, sua conta vai ficar com negativo. Mas tem como você, só a nível de 24 e 12, tem como você comprar uma pizza de R$ 24, quanto na sua conta tem 12? Não tem como. Você vai ficar devendo. Não dá. O sistema não funciona. Então, o primeiro passo, você tem que ver se é viável. Como eu vejo que é viável? Quem é o maior? Quem é o maior? 24. 24. 24. Então, o 24 que vai criar toda a energia. E se ele cria, ele é um gerador. Então, a corrente vai sair de que polo? Plaquinha maior é positiva e plaquinha menor é negativa. Então, ela vai sair da plaquinha menor para a maior. Entendeu? Entendi. Aí, continua. Vamos lá para o 12. Nesse caso, né? O 12, a corrente passou para quem? De quem para quem? Do negativo para o positivo. Então, isso também é um gerador, não é? Sim, Seria assim: você ganhou R$ 24 sua mãe, certo? E depois ela te deu, você foi boazinha, ela te deu R$ 12. Então, no total, você vai ter quanto? Ó, 36 para gastar. E aí, você vai gastar isso como? Como que você vai gastar isso? Fato, para gastar isso, você tem que ter o quê? Resistências. Estão vendo que eu tenho uma, duas, três resistências. Porque resistência não consome energia? Por isso do sinal menos. Todo menos é porque o quê? Cria ou consome? Consome. Entenderam aí ou não? Lógico, é a primeira entendi, professor. questão. Agora, isso dá Isso aí, a dificuldade desse assunto é porque é muito detalhezinho, tá? Então, você tem que lembrar, resistência vai ser de sinal positivo ou negativo? Positivo. Eu vou explicar com resistência vai ser de sinal negativo. Eu vou explicar aqui numa forma bem geral, tá? Quer ver? Agora eu envio esse arquivo para vocês.
Lá no livro, ele dá um nome de, se eu não me engano, de quê? Lei de, como é? Lei de Poliete, circuito aberto e fechado. Eu não gosto de usar essa fórmula, não, mas eu vou te explicar como é que faz, né? Como é que faz isso aí? Vamos lá? Eu vou falar assim, exemplo geral, vou chamar isso de exemplo geral. Para esse exemplo geral, eu vou ter que identificar quem é gerador, quem é receptor, um exemplo bem geral. Gente, vamos imaginar o seguinte: eu quero sair de A e chegar em A. Então, eu estou saindo do ponto A e vou chegar em ponto A. Então, eu posso falar assim: quem é a DDP de A até A? Eu poderia calcular, é a DDP de A a B, mais a DDP de B a C, mais a DDP de C a D, mais a DDP de D a A. Concorda comigo? Tudo tranquilo aí? DDP, né? Diferença de potencial, eu quero de A a A. Mas espera aí, se eu saio de A e chego em A, quanto é essa DDP? Zero. Não houve DDP. Por quê? Sai do mesmo ponto, chega no mesmo ponto, não houve DDP. Isso é igual. Olha comigo. De A para B é um gerador ou um resistor? Eu vou fazer diferente. Vamos fazer É um aqui. gerador. Vou chamar assim, só para a gente lembrar. De A DDP de A para B, eu estou falando de quem? De um gerador. Tá lá, o geradorzinho. Então é só lembrar. Quem é a DDP de um gerador? É a força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente. Certo? Guarda isso. Quem é a DDP de B a C? Só para a gente lembrar, de B a C tem uma resistência, então isso é um resistor. Certo? Só para a gente lembrar, DDP de B a C é a resistência vezes a corrente. Concorda comigo? Tá, vamos lá. Quem é a DDP de CAD? CAD. Eu estou falando de quem? Tá lá o símbolo. Receptor. É um receptor. Se é um receptor, como é a DDP de CAD? Lembrando, receptor mais a resistência interna vezes a corrente. Tá bom. E por último eu tenho quem? A DDP de quem? De DAA. Entre DA eu tenho outro resistor. Concorda comigo? Outro resistor. Então, a DDP de DAA é quem? Aqui eu vou chamar de resistência 1. Aqui é a resistência 2 vezes a corrente. E quem é a DDP de A até B vale quanto? Zero. Agora, outra coisa que eu tenho que observar. O gerador cria ou consome? O gerador cria ou consome? Consome, cria. Gerador O gerador cria. cria. Então, ele tem sinal com positivo. O resistor cria ou consome? Ele consome. Então, ele vai ter sinal qual? Negativo.
O receptor cria ou consome? Consome. Então, ele vai ter um sinal negativo. O resistor cria ou consome? Consome. Então, vai ter um sinal negativo. Então, é só substituir lá em cima. Eu vou repetir ela até aqui. DDP de A até A é igual a DDP de A até B, mais a DDP de B a C, mais a DDP de C a D, mais a DDP de D a A. Eu sei que a DDP de A a A é zero. A DDP de A até B, eu sei que é positivo. Então, vai ser mais quem? O gerador, ó, da fórmula mais o gerador menos a resistência interna vezes a corrente. Agora, de novo. DDP de BAC. BAC consome. Então, vai ficar mais, do lado de fora da equação, menos a resistência 1 vezes a corrente. Mais com menos dá menos, né? Bom, tá certo. E aí, vamos lá. Quem é... Põe um pouco para fora aí, bem. Quem é a DDP de CAD? É receptor. Então, ó, mais ao sinal do receptor vai ficar menos o gerador menos a resistência interna vezes a corrente. Por quê? Mais com menos, menos. Mais com menos, menos. Vai ficar tudo negativo. Aí, a DDP de CAD. Epa, eu pulei alguma coisa. O que eu fiz? AB, BC, CD. Falta a DDP de quem? De DA. DA consome de novo. Então, é resistência 2 vezes I. Em resumo, quer ver como vai ficar? Zero é igual. Mais com menos. Mais com mais. Mais vezes menos. Menos. Mais com menos. Menos. Mais com menos. Menos. Mais com menos. Menos. Menos com menos. Ou mais com menos aqui, né? Menos. Então, em resumo, o gerador cria, ele ficou com positivo. O receptor consome, ele ficou com negativo. As resistências todas, cria ou consome? Consome. Ficou o quê? Negativo. Quer ver a equação geral? Vai ser zero é igual o gerador menos o receptor menos, ó, R mais R1 mais R' mais R2 vezes I. Menos com mais, menos. Menos com mais, vai ficar tudo sinal negativo. Isso tudo aqui, ó. Isso tudo tá o quê? Negativo. Passa para lá o quê? Positivo. Vai ficar assim. R' ou R mais R1 mais R' mais R2 vezes I. É igual o gerador menos o receptor. E então é igual ao gerador menos o receptor dividido por quem? Não precisa nem pôr o parênteses. Dividido por quem? Resistência interna do gerador, resistência interna do receptor, mais R2. Olha a fórmula. Essa é conhecida como lei generalizada de Poliet, tá? Facilita a nossa resolução muito, ó. Quem é esse I? Opa, aqui não. Vamos lá na questão. Quem é esse I? I. Pode azul. Quem é esse I? É a corrente. É a corrente. Então, você vai pegar quem? 24
menos 12, gerador menos receptor, soma as resistências. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. E então é 12 dividido por 6. Epa, eu errei. Aqui é dois geradores, não é? Não é dois geradores? Soma. Isso vai dar quanto? 36. 36 dividido por 6. Olha lá, ó. Lá em cima, I é igual o gerador menos o receptor dividido pela resistência. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. I é igual a 12 dividido por 6. Isso é igual a quanto? 2 amperes. Entenderam? É trabalhosinho, mas essa aqui é a nossa chamada lei, ou melhor, lei geral. Eu tô. Opa, chamada lei generalizada de Pouliot, ou lei geral. Precisa... Copia isso aí. Entenderam aí a situação? Dá o trabalhozinho, mas na verdade o problema não vai ser agora, não. Por quê? Nós vamos ter um circuito desse e colocar outro circuito do lado. Aí nós vamos. Aí é onde que o bicho pega, né? Galera, então eu quero que vocês. Não é. Eu não vou acabar a aula agora, não. Eu quero que vocês. Deixa eu só pegar aqui, olha lá, gente. Lei de Poliete, é geral, né? Eu quero que vocês tentem resolver para mim a questão 3. A questão 3 aí, ó. Tenta resolver, você quebrar a cabeça um pouquinho, e aí eu resolvo para vocês. Eu vou dar aí, ó, eu vou. Eu dou 10 minutos para vocês resolverem. Todo mundo tentando, tá? É, 10 minutos, 10 e 12, 10 e 2, agora 10 e 15, eu vou dar mais 10 minutos para resolver essa questão 3. Vá lá. Tenta resolver aí, para a gente tirar as dúvidas. Outra coisa, esse assunto só aprende fazendo. Se não fizer, você não vai aprender nunca. Tenta fazer porque você tirar as dúvidas aí. É uma questão bem simples. Vocês estão vendo que ele identificou quem é gerador, quem é receptor. Vamos ver o que ele pergunta aí e tenta fazer, todo mundo.
E aí, galera, conseguiram? Sim, professor. Fácil, né? Então vamos lá. Carol, conseguiu. Quem mais conseguiu aí? Deixa eu travar aqui para escrever para vocês. Olha lá, o circuito esquematizado da figura a seguir é constituído pelos elementos dados: gerador e resistência, receptor, né? E resistor. A intensidade da corrente elétrica que atravessa o circuito. Circuito fechado, então, I é igual o gerador menos o receptor, a resistência equivalente. Eu vou até pôr assim, resistência equivalente. Então, I é igual. Quanto é o gerador? 50. Quanto é o receptor? 10. Mesma corrente em série. Então, vai ser 5 mais 3, 8 mais 2, 10. Isso vai dar quanto? 40 sobre 10. Corta, corta. Isso é igual a 4 amperes. Alguma dificuldade nisso aí? Tudo tranquilo, né? Agora ele quer saber a DDP no gerador, no receptor e no resistor. Então vamos primeiro olhar para o gerador. Gerador. DDP do gerador é quem? É o gerador, a resistência interna vezes a corrente. DDP de gerador quanto é o gerador? 50 menos 5 vezes o I. 4. 50 menos 20. Isso é igual a quanto? 30 volts. Quanto é o do receptor? Quanto é o receptor? Receptor. DDP de A até B é o receptor mais a resistência interna vezes a corrente. DDP de A até B é o receptor 10 mais 3 vezes 4. DDP de A. Eu estou pondo AB, mas não é mais AB não, né? DDP, né? É igual 10 mais 12. Isso dá quanto? 22 volts. E do resistor? U é igual a R vezes I. U é igual a R2 vezes 4. Isso é quanto? 8 volts. Malandragem para ver se está tudo certo. Quanto que criou de energia? O gerador cria 30. Quanto que consumiu? 22 mais 8. Né? 30? 30 é igual a 30, tá tudo certo. Copia aí. Essa é a nossa resolução da questão aí.
E aí, galera? Entenderam aí como resolver essas questões? Então vamos lá, mais uma aí, né? Eu quero. Pessoal, se você não tentar resolver, você não vai conseguir. Você tem que pelo menos tentar. No primeiro momento parece ser difícil, mas não é. Tenta resolver a questão 2 aí, vocês. Vou dar 10h30, eu volto para a gente resolver. Tenta aí você.
Galera, então vamos nessa? E aí? Vou travar aqui para a gente resolver essa 2, ó. Questão 2 aí. Considere o circuito a seguir constituído de um gerador de 30 volts e 2 ohms e um receptor de 10 volts e 3 ohms. Determine a intensidade da corrente que atravessa o circuito. Então, lá, I é igual o gerador menos o receptor, a resistência equivalente, que é a soma, né? I é igual a quanto? 30 menos 10 dividido pela soma 5. Isso dá 20 dividido por 5, isso é igual a 4 amperes. Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo, né? Ele pede a DDP do gerador, então lá, gerador, DDP de A até B, é o gerador menos a resistência interna vezes a corrente. DDP de A até B, que é do gerador, é 30 menos 2 vezes 4. DDP de A até B é igual a quanto? 30 menos 8. Isso é quanto? 22 volts. E a outra pergunta, vou fazer aqui no meio. DDP do receptor. Receptor. DDP de A até B é o receptor mais a resistência interna vezes I. Então, vai ser 10 mais 3 vezes 4. 10 mais 12. Isso também tem que dar 22 volts. Estão vendo aí, gente? Não tem muita dificuldade. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Salva aí. Copia aí, eu vou passar umas atividades para vocês fazerem para entregar até amanhã, que nós vamos fazer a correção delas. Certo? Vocês começam hoje no resto da nossa aula. E aí nós vamos nessa. Copiaram? Então vamos lá, ó. Está sendo gravada aí nossa aula. Descartar. Então, eu quero que vocês façam lá, ó. Então, aqui. Material, soluções digitais, relatório de atividades. Eu vou enviar o link para vocês. Segunda série. Física 2. Atividades do SAS. Física 2 não, né? É Física 2. Física 2. Ó, eu vou enviar aí o link. Compartilhar atividade. Copiar. É para fazer essas atividades aí. Tá legal, gente? Então, faça essas atividades e amanhã eu vou fazer a correção delas, tá? Faça isso aí no restante da nossa aula. Nossa aula. Vocês têm uma hora aí para fazer ainda agora, tá? Beleza? Então, qualquer coisa, estou aqui para tirar dúvida. E beleza, estou por aqui, viu? Me chame no Zap ou por aqui mesmo. Estou aqui.